A sua companhia, mas agora vamos ao nosso estudo bíblico. Já pegou a sua Bíblia aí? Então vamos juntos? É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Dando continuidade aqui à nossa leitura do livro de Levítico, Levítico capítulo 12, diz assim: Javé disse a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando uma mulher conceber à luz a um menino, ficará impura durante 7 dias, como durante sua menstruação. No 8º dia, o prepúcio do menino será circuncidado, e durante 33 dias, ela ainda ficará se purificando do seu sangue. Não poderá tocar nenhuma coisa consagrada, nem ir ao santuário, enquanto não terminar o tempo da sua purificação. Se der à luz uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como durante a sua menstruação, e ficará mais 66 dias purificando-se de seu sangue. Quando a mulher tiver terminado o período de purificação, seja por menino, seja por menina, levará o sacerdote na entrada da tenda da reunião um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou rola para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante do Senhor, realizando por ela o rito pelo pecado, e ela ficará purificada do seu fluxo de sangue. Essa é a lei sobre a mulher que dá à luz a um menino ou menina. Se ela não tem meios para comprar um cordeiro, pegue 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará por ela o rito pelo pecado, e ela ficará purificada. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando alguém tiver na pele uma inflamação, um furúnculo ou qualquer mancha que produza suspeita de lepra, será levado diante do sacerdote Arão ou de um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a parte afetada. Se no lugar doente o pelo se tornou branco ou a doença ficou mais profunda na pele, é caso de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro, mas se há sobre a pele uma mancha branca sem depressão visível da pele e o pelo não se tornou branco, o sacerdote isolará o doente durante 7 dias. No 7º dia, examinará de novo o doente. Se observar que a doença permanece sem se espalhar na pele, tornará a isolá-lo por mais 7 dias. No 7º dia, o examinará de novo. Se não verificar que a mancha não ficou mais branca e não se espalhou na pele, o sacerdote declarará puro o homem, pois se trata de um furúnculo. A pessoa lavará a sua roupa e ficará pura. Mas se o furúnculo se alastrar sobre a pele depois que o enfermo for examinado pelo sacerdote e declarado puro, ele deverá se apresentar de novo ao sacerdote. O sacerdote o examinará. Se observar que o furúnculo se alastrou sobre a pele, o sacerdote o declarará impuro. Trata-se de lepra. Quando alguém tiver uma infecção na pele, será levado ao sacerdote. O sacerdote o examinará. Se constatar sobre a pele um tumor esbranquiçado, pelos que se tornam brancos e o aparecimento de uma úlcera, trata-se de lepra crônica de pele. O sacerdote o declarará impuro e não o isolará, pois é claro que está impuro. Mas se a lepra se alastrar sobre a pele, até cobrir o doente dos pés à cabeça, até onde o sacerdote possa observar, o sacerdote examinará o doente, verificando que a lepra cobre o corpo todo.
declarará puro o doente, visto que tudo se tornou branco. Se aparecer nele a carne viva, ficará impuro. O sacerdote, vendo a carne viva, o declarará impuro, pois a carne viva é impura, trata-se de lepra. Mas se a carne viva se torna branca, de novo a pessoa procurará o sacerdote. Este o examinará e, vendo que a doença se tornou branca, declarará pura a pessoa doente. Ela, de fato, está pura. Quando alguém tiver na pele um furúnculo do qual já esteja curado, e se formar no lugar um furúnculo, uma inflamação esbranquiçada ou uma mancha vermelha clara, essa pessoa deverá se apresentar ao sacerdote. O sacerdote a examinará e, se verificar que a pele afundou e o pelo ficou branco, o sacerdote a declarará impura. É caso de lepra que se manifesta no furúnculo. Mas, se o sacerdote, ao examiná-lo, notar que na mancha há pelos brancos, nem aprofundamento da pele, não há pelo branco nem aprofundamento da pele, mas um esbranquiçamento, então isolará o enfermo durante 7 dias. Se a mancha se alastrar sobre a pele, o sacerdote declarará impura a pessoa. É caso de lepra. Mas se a mancha permanecer estacionária, sem se alastrar, e a cicatriz do furúnculo né? E o sacerdote declarará a pessoa pura. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e sobre a parte queimada se formar uma mancha esbranquiçada ou vermelha clara, o sacerdote a examinará. Se constatar que o pelo ficou branco ou que houve aprofundamento da mancha na pele, é caso de lepra que se desenvolveu na queimadura. O sacerdote declarará impuro o homem, é caso de lepra. Mas se o sacerdote, ao examinar, não constatar pelos brancos na mancha, nem aprofundamento da pele, e notar que a mancha se tornou esbranquiçada, o sacerdote o isolará durante 7 dias. No 7º dia examinará de novo. Se a doença se estiver propagado na pele, declarará impuro o homem, é caso de lepra. Se a mancha permaneceu localizada sem se propagar na pele, mas tornou-se pálida, trata-se de inflamação da queimadura. O sacerdote declarará puro o homem, pois é a cicatriz da queimadura. Se um homem ou mulher tiver uma chaga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a chaga. Se observar que há uma depressão na pele ou pelo se tornou um amarelado e fino, declarará puro o enfermo, é caso de sarna. Se é lepra da cabeça ou da barba. Mas, examinando a sarna, se o sacerdote constatar que não há depressão na pele, nem pelo amarelado, então isolará o doente durante 7 dias. No 7º dia examinará de novo. Se constatar que a sarna não se desenvolveu e que o pelo não ficou amarelado, nem houve depressão na pele, o doente rapará os pelos menos na parte que está com sarna. E o sacerdote o isolará por mais 7 dias. No 7º dia examinará a doença. Se constatar que não se alastrou sobre a pele e que não há depressão na pele, o sacerdote o declarará puro. O doente lavará sua roupa e ficará puro. Contudo, se depois da purificação a sarna se desenvolveu sobre a pele, o sacerdote o examinará de novo. Se constatar o alastramento da sarna, é porque o doente está impuro, e não precisará verificar se o pelo está amarelado. Mas se a sarna tiver localizada e nela tiver crescido pelo escuro, é porque a doença está curada, e o doente está puro, e o sacerdote o declarará puro. Se aparecerem manchas sobre a pele de um homem ou mulher e as manchas forem brancas, o sacerdote as examinará. Se verificar que as manchas na pele são um branco embaraçado, trata-se de erupção da pele. O enfermo está puro. Se um homem perde os cabelos da cabeça, trata-se de calvície da cabeça e está puro. Se perde os cabelos na parte da frente da cabeça, trata-se de calvície na fronte
está puro. Mas se na cabeça ou na parte da frente houver chagas de cor vermelha clara, trata-se de lepra que se desenvolveu na cabeça ou na fronte desse homem. O sacerdote o examinará. Se observar calvície ou na fronte um tumor vermelho claro, com o mesmo aspecto da lepra da pele, então o homem está leproso, é impuro. O sacerdote o declarará impuro, pois é lepra na cabeça. Quem for declarado leproso deverá andar com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta e gritando: impuro, impuro! Ficará impuro enquanto durar a sua doença. Viverá separado e morará fora do acampamento. Quando houver lepra numa roupa, tanto de lã como de linho, num tecido ou cobertura de lã, ou de linho ou de couro, ou numa peça qualquer de couro, se a mancha da roupa, de couro, de tecido, de coberta ou de objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é caso de lepra, e deve ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará e isolará o objeto durante 7 dias. No 7º dia, se observar que a mancha se espalhou sobre a roupa, o tecido, a coberta, o couro ou sobre o objeto feito de couro, trata-se de lepra contagiosa. O objeto está impuro. A roupa, o tecido, a coberta de lã ou de linho, ou o objeto de couro sobre o qual se apresentou a mancha deverá ser queimado, pois é lepra contagiosa e deve ser destruída pelo fogo. Contudo, se o sacerdote, examinando, verificar que a mancha não se espalhou sobre a roupa, tecido, coberta ou objeto de couro, então mandará lavar a parte antiga e isolará outra vez por mais 7 dias. Depois da lavagem, examinará a mancha e, se verificar que não mudou de aspecto e nem desenvolveu, é que o objeto está impuro. O sacerdote queimará, porque está corroído no direito e no avesso. Contudo, se o sacerdote, examinando, verificar que depois da lavagem a mancha ficou embaçada, então arrancará a parte da roupa de couro, do tecido ou da coberta. Todavia, se a mancha se espalhar sobre a roupa, a coberta ou objeto de couro, é que o mal continua vivo. Então será queimado no fogo aquilo que estiver atacado pela mancha. A roupa, o tecido, a coberta e qualquer objeto de couro do qual desapareceu a mancha depois da lavagem ficará puro, depois de lavado pela 2ª vez. Essa é a lei para o caso de lepra: na roupa, de lã, de linho, no tecido, na coberta ou no objeto de couro, quando se trata de declará-los puros ou impuros. O Senhor disse ainda a Moisés: esta é a lei a ser aplicada ao leproso. No dia da sua purificação, ele será conduzido ao sacerdote, o sacerdote sairá fora do acampamento. Depois do exame, se verificar que o leproso está curado da lepra, mandará trazer para o leproso a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, púrpura e escarlate e hisopo. Em seguida, mandará imolar uma das aves num vaso de argila e sobre água corrente. Pegará a ave viva e a madeira de cedro, a púrpura escarlate e o hisopo e mergulhará tudo, junto com a ave viva, no sangue da ave imolada, sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre o homem e que estará purificado da lepra e o declarará puro. Depois deixará que a ave viva voe para o campo. Aquele que se purificar lavará as roupas, rapará todos os pelos, se lavará com água e ficará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia, rapará a cabeça, a barba e as sobrancelhas, bem como todos os pelos. Depois lavará suas roupas e banhará e ficará puro. No 8º dia,
pegará 2 cordeiros sem defeitos e uma ovelha sem defeito, 2 litros de flor de farinha amassada, com azeite para a oblação e 1/4 de litro de azeite. O sacerdote que realiza a purificação colocará o homem que está se purificando junto com as suas ofertas na entrada da tenda da reunião diante do Senhor. Depois pegará um dos cordeiros e oferecerá como sacrifício pela reparação, juntamente com o 1/4 de litro de azeite, fazendo com eles o gesto de apresentação diante do Senhor. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as vítimas do sacrifício pelo pecado do holocausto. Essa vítima de reparação como sacrifício pelo pecado pertence ao sacerdote. É porção sagrada. O sacerdote pegará sangue da vítima e o porá no óbolo da orelha direita daquele que está se purificando, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Depois pegará um pouco de azeite e derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo indicador da mão direita no azeite, que está na palma da mão esquerda. E fará com esse dedo 7 aspersões diante do Senhor. Em seguida colocará um pouco de azeite que lhe resta na palma da mão, no lóbulo da orelha direita que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. Depois o derramará o resto do azeite que tem na palma da mão sobre a cabeça daquele que se purifica. Desse modo terá feito pelo homem o rito pelo pecado diante do Senhor. A seguir, o sacerdote fará o sacrifício pelo pecado e realizará o sacrifício por aquele que está se purificando da sua impureza. Depois disso, imolará a vítima do holocausto e oferecerá no altar do holocausto e a oblação. Desse modo, fará o sacrifício pelo pecado desse homem que ficará puro. Se há um pobre que não tem recursos, pagará somente um cordeiro para o sacrifício de reparação e oferecerá com o gesto de apresentação, a fim de realizar pelo homem o rito pelo pecado. Pegará apenas 4 litros de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, 1/4 de litro de azeite, 2 rolas e 2 pombinhos, conforme as possibilidades, um dos quais será para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. No 8º dia, ele os apresentará ao sacerdote na entrada da tenda da reunião diante do Senhor para sua purificação. O sacerdote pegará o cordeiro do sacrifício de reparação e o 1/4 de litro de azeite e os oferecerá com o gesto de purificação diante do Senhor. Depois imolará o cordeiro do sacrifício de reparação. Pegará o sangue da vítima e colocará no lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, e sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. A seguir derramará um pouco de azeite na palma da sua própria mão esquerda, e com o dedo indicador da mão direita fará diante do Senhor 7 aspersões com o azeite que tem na mão esquerda. Com o azeite que tem na mão, o sacerdote ungirá o lóbulo da orelha direita daquele que está se purificando, e o polegar da mão direita e o polegar do pé direito em cima do sangue do sacrifício da oblação. Depois colocará o resto do azeite que tem na palma da mão sobre a cabeça daquele que está se purificando, fazendo por ele diante do Senhor o rito pelo pecado, com uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as possibilidades. Fará um sacrifício pelo pecado e com o outro o holocausto acompanhado de oblação. O sacerdote fará assim diante do Senhor o rito pelo pecado por aquele que está se purificando. Essa é a lei da purificação do leproso que não tem recursos. O Senhor falou para Moisés e Arão: quando vocês tiverem entrado na terra de Canaã, que vou dar a vocês como posse, e eu ferir de lepra uma casa da terra de vocês, o dono da casa avisará o sacerdote: parece que na minha casa há uma mancha de lepra. O sacerdote mandará desocupar a casa antes de ir examinar a mancha. Desse modo, ninguém ficará impuro com aquilo que nele existe. Depois disso, o sacerdote irá olhar a casa,
E depois de ter examinado, se observar na parede da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas, formando depressão na parede, ele sairá da casa e mandará fechá-la por 7 dias. Voltará no 7º dia para examiná-la de novo. Se observar que a mancha se espalhou pela parede, o sacerdote mandará tirar as pedras manchadas e jogá-las em um lugar impuro, fora da cidade. Depois mandará raspar todas as paredes internas da casa e jogar o pó raspado em lugar impuro, fora da cidade. Pegarão outras paredes para substituir as que foram retiradas, e outro reboco para rebocar a casa. Depois de tiradas as pedras e depois de raspada, rebocada a casa, se a mancha aparecer, o sacerdote irá examiná-la. Se observar que a mancha se alastrou, trata-se de lepra contagiosa na casa, que está impura. Mandará demolir a casa e suas pedras, madeira e reboco serão levadas para um lugar impuro, fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada ficará impuro até a tarde. Quem nela dormir ou comer deverá lavar as próprias vestes. Se o sacerdote, quando for examinar a mancha, constatar que ela não se alastrou pela casa depois de rebocada, declarará pura a casa, pois a doença dela está curada. Então pegará duas aves, madeira de cedro, púrpura escarlate e isopo, para fazer o sacrifício pelo pecado da casa. Imolará uma das aves num vaso de argila sobre água corrente. Depois pegará a madeira de cedro, o isopo e a púrpura escarlate e a ave viva, e os mergulhará no sangue da ave imolada em água corrente. Em seguida, aspergirá a casa 7 vezes, depois de fazer o sacrifício pelo pecado da casa. Com o sangue da ave, a água corrente e a ave viva, a madeira de cedro, o isopo e a púrpura escarlate, soltará a ave viva no campo fora da cidade, fazendo assim o rito pelo pecado da casa, e esta ficará pura. Essa é a lei sobre todos os casos de lepra e sarna, lepra das roupas, das casas, inflamações, furúnculos e manchas. Ela estabelece o que é puro ou impuro. Essa é a lei sobre a lepra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muita coisa hoje, não é? Mas para que a gente entenda melhor esse texto, nós precisamos prestar atenção em algo. Para os judeus, tudo era muito misturado, tá? Tudo era muito misturado. Tudo para eles era relacionado com Deus. Nós temos uma relação de Estado, não é? Separada. Nós temos a medicina separada da religião, nós temos o governo separado da religião, nós temos os nossos estudos e as nossas escolas separadas da religião e as leis separadas da religião. Em Israel, ainda hoje, não é assim. Em Israel está tudo interligado. Sabe? Religião, leis, medicina, para eles é tudo uma coisa só. Você viu aí que parecia que os sacerdotes, por serem escolhidos e consagrados e poderem comer aquilo que era sacrificado, uma parte daquilo que era sacrificado, né? Pareciam que eles eram privilegiados, mas os coitados dos sacerdotes trabalhavam mais do que tudo, né? Tinham que examinar os doentes, tinham que fazer os sacrifícios, tinham que trabalhar no templo, era muita coisa, tinha que fazer bastante coisa, né? Então os sacerdotes trabalhavam muito, mas muito mesmo. Naquele tempo, eles não tinham uma ciência tão avançada quanto que nós temos hoje, mas eles tinham a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus pedia que se tornasse impuro no sentido de sujo. A palavra impuro significa sujo. E existem muitas maneiras de se tornar sujo. Existem as maneiras físicas e as maneiras espirituais. Para nós hoje, uma pessoa impura seria uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata, uma pessoa que engana, uma pessoa que trai, não é? Uma pessoa que comete esse tipo de coisa mais internamente. Ela é considerada por nós hoje
uma pessoa suja, uma pessoa impura. Mas para eles naquele tempo, uma pessoa suja ou impura, além de ser uma pessoa meio que amaldiçoada, ela também era uma pessoa doente, não é? Impura, suja. Nós vimos no Evangelho, quando Jesus curava o leproso, né? Ele mandou o leproso, vá lá no sacerdote e faça conforme está escrito na lei de Moisés. Era sobre isso aqui que Jesus falava, quando mandava ele ser examinado, quando foi curado, né? Ser examinado pelo sacerdote para prestar aquele sacrifício a Deus. O sacrifício era uma forma de agradecer a Deus. Ao mesmo tempo, a aspersão no sangue, né, do animal que estava sendo sacrificado, o animal, o sangue do animal era aspergido 7 vezes na pessoa, né? Na pessoa que estava sendo purificada. Era como se estivesse agradecendo a Deus e estivesse recebendo uma bênção. Hoje nós fazemos isso com água benta, né? A gente tem a aspersão de água benta para sermos purificados dos nossos pecados. Naquela época eles se purificavam, mas não era em água, era no sangue do sacrifício, né? Que para nós hoje representa o sangue de Cristo. Eles eram purificados naquele sacrifício. Era uma forma de bênção, uma forma de agradecer e ao mesmo tempo ser abençoado, pedindo a Deus que evitasse essas doenças, né? E existia muito isso, gente. É tanto que ele chega a falar no pecado da casa, como se a casa fosse uma coisa viva para se ter pecado, né? A casa não tem pecado, mas eles citavam o pecado da casa no sentido de a sujeira da casa. A sujeira da casa, né? Então isso era muito interessante, as leis que o Senhor dava sobre a questão da saúde para proteger o povo. Você vê aí a lei com as mulheres grávidas, né? Naquele tempo, como eu falei, eles não tinham álcool em gel, eles não tinham nada dessas coisas que a gente tem hoje para se purificar das doenças. Então o que eles faziam? Eles isolavam as pessoas. Deus mandava tirar de perto dos outros para que a doença não se espalhasse. Mas, no entanto, aquilo não era tido só como uma doença física, mas também era como se fosse uma maldição por algum pecado, um castigo. Era como se fosse um castigo por algum pecado. Daí a questão de fazer o sacrifício de purificação quando voltava ao convívio dos outros, quando o leproso podia voltar ao convívio dos outros. Hoje nós não temos tanto essas doenças assim porque a nossa medicina é um pouquinho mais avançada. Não é tanto também assim não, mas é bastante avançada. Mas hoje nós temos outras doenças muito piores, por exemplo, a depressão, não é? A depressão, a ansiedade. Eu tenho certeza que tinha gente que é tão hipocondríaca de um jeito, não sei se você sabe o que é hipocondríaco, né? É uma pessoa tão ansiosa que quando você fala de uma doença, ela já sente os sintomas, né? Você vê como a gente tá meio maluco hoje em dia. Mas eu tenho certeza que tinha gente que enquanto eu tava falando sobre as erupções vermelhas, sobre os furúnculos e sobre aquelas coisas, tinha gente que tava sentindo agonia do outro lado aí, ouvindo a rádio. Tinha gente que já tava olhando assim pra pele pra ver se aquele negocinho que tem ali não é uma mancha, não é uma lepra, não é um furúnculo, não é uma coisa assim. Então, como eles não tinham uma medicina bem avançada, o que eles faziam era essa era a técnica de Israel, né? Eles separavam a pessoa, né? Separavam aquela pessoa da comunidade e o leproso, ele não podia se misturar muito com os outros, não. Parece com o que a gente está vivendo hoje na questão da pandemia, né? Do isolamento social. Eles viviam um isolamento social, mas não era na casa que eles moravam. Eles viviam afastados da comunidade, não é? Interessante, Deus está nos falando de doenças, de isolamento social, de bênção, desse tipo de coisa, nessa época justamente de coronavírus, né? A gente está vivendo aí praticamente a mesma coisa. Nossa ciência ainda é avançada, mas mesmo assim usa técnicas que foram desenvolvidas naquele tempo, gente, como o isolamento social, né? De evitar o isolamento para não proliferar as doenças. Tem gente que não acredita. Tinha gente que ousava dizer que não tinha medo porque Deus ia proteger. Ora, Deus protege, mas se você vai para cima, é a mesma coisa de você se jogar na frente de um caminhão e dizer Deus vai me proteger. Deus vai te proteger, meu irmão. Agora também, se você procurar, não tem como te proteger, não. Então, gente,
Nosso estudo de hoje foi isso. É um estudo simples, é um estudo profundo, são regras sacerdotais e litúrgicas, mas que valem a pena até hoje, né? Para muita gente, numa época em que não tinham remédios, em que não tinham todo esse desenvolvimento, eles faziam isso. Eles faziam isolamento, o sacerdote é quem fazia a verificação de tudo, e assim eles evitaram bastante doenças. Mas aí Jesus é aquele que chega e se mistura com os leprosos, e ele deveria ser considerado impuro, né? Você entende? Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem uma leitura na Bíblia onde uma mulher que sofre de hemorragia constante, que já tinha gastado todo o dinheiro com vários médicos, não conseguiu resolver o problema, ela toca na orla do manto de Jesus e é curada. Você prestou atenção nessa leitura? Ela não chega a tocar em Jesus. Ela toca só na beirada do manto, na orla do manto. Por quê? Porque se ela tocasse nele, ele seria considerado impuro, ou seja, sujo. Então ela não toca nele porque ela está doente. Ela tem muita hemorragia. E aí, por conta dessa perca de sangue, você sabe que nesse sangue acaba juntando germes. Hoje a gente sabe dos germes. Naquela época eles não sabiam. Acaba juntando germes ali com aquele sangue e acaba gerando outras doenças. Por isso que não se deve, naquele tempo, né, eles evitavam tocar. E aquela mulher, ela tinha muita fé, mas ao mesmo tempo ela tinha medo. Então ela não tocou em Jesus, ela tocou escondida na orla do manto de Jesus. E a fé daquela mulher foi tanta que ela foi curada só em tocar na orla do manto de Jesus, porque ela estava impura, ou seja, doente, suja nesse sentido, né? Doente. E era como se fosse um castigo para eles, na mentalidade deles, é claro, né? Então ela tocava na orla do manto de Jesus e era curada dos seus pecados. Foi curada dos seus pecados. E o Senhor ainda disse: quem me tocou? E aí os discípulos riram e falaram: mas Senhor, estamos cercados de tanta gente. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Ele disse: sim, eu senti uma força saindo de mim. Uma força saindo de mim. Olha isso, gente, que maravilha, que bênção, né? E aquela mulher foi curada só pela fé dela. Já pensou nisso aí? Então, Jesus vem revolucionar tudo isso. Cura os leprosos em vez de afastá-los. Cura as pessoas, né, sem cobrar nada. Nosso Deus é um Deus lindo, maravilhoso, né, gente? Bom, enfim, eu vou ficando por aqui com o programa de hoje. A gente termina o nosso estudo bíblico aqui e a gente continua amanhã, se assim o Senhor nos permitir, não é? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Amanhã nós vamos falar, se Deus permitir, claro, sobre impurezas sexuais. Olha aí, tá vendo? Impurezas sexuais no capítulo 15 do livro do Levítico. Quase na metade do livro já estamos. Daqui a pouquinho a gente acaba ele e entra no próximo livro do Pentateuco. Quero agradecer você que é nosso sócio, que nos ajuda sempre, que não esquece de nós. Obrigado, gente. Esse mês nós estivemos bem fraquinhos com a colaboração dos sócios. Hoje já é dia 21, né? Daqui a pouco o mês acaba. Então eu quero pedir com muito carinho a você que é nosso sócio, que lembre-se de nós, que nos ajude, não é? Chegamos aí só a metade dos sócios que contribuíram esse mês. Então peço a você que se lembre de nós, que nos ajude. Faz um esforcinho aí do outro lado para nos dar aquela força, para que a gente não arraste dívida para o mês que vem, tá bom? Posso contar com você? E você que não é sócio, irmão, por favor, se você pode, torne-se sócio, ajude a gente a melhorar essa rádio para você mesmo. Ajude a gente a conseguir uma rádio melhor, com mais qualidade, para que você tenha um entretenimento católico e ao mesmo tempo de qualidade, tá bom? Obrigado também aos nossos irmãos sócios que chegaram aqui esses dias, né? Obrigado a Isabel, lá de Araraquara, São Paulo, que é a nossa nova sócia. Também o Edmilson, nossos novos sócios, né? Muito, muito, muito obrigado ao Edmilson. Obrigado a Aninha Gomes, lá de São Paulo, que lembra da gente, né? Obrigado também Guiomar, nossa nova sócia também, que está nos ajudando. Dona Lúcia, lá de Bandeirantes. Muito obrigado a todos vocês
vocês que se tornaram sócios recentemente e que estão nos ajudando. Que Deus abençoe vocês. Você fica agora com o especial de Padre Zezinho até as 4 da tarde, só aquelas musiquinhas antigas que você adora, pra gente relaxar com as músicas do Padre Zezinho. Às 5 horas tem o ofício de Nossa Senhora, tá bom? E às 6 horas tem o terço. Eu tentei ontem rezar o terço, mas não consegui. Depois do programa eu fico sentindo algumas dores e aí eu tenho que descansar e diminuir, tá, gente? Então eu vou pedir licença a vocês ainda para ficar um tempinho ainda sem rezar o terço ao vivo. Mas assim que Deus me permitir, eu volto a rezar com vocês o nosso terço, tá bom? Tchau, gente! Fica com Deus, que Deus abençoe aí a sua terça-feira com muita paz e muita saúde. Tchau, gente!